Quando você pensa em diversificação, o que vem em sua mente? Será que uma carteira de ativos apenas com a renda variável, com várias ações de vários setores, é uma diversificação de verdade? Ou investir em criptomoedas é algo que de fato vai diversificar também a tua carteira? É muito interessante você entender isso, porque o princípio da diversificação não quer dizer só uma classe de ativos, ou seja, renda variável ou em criptoativos. Ela abrange muito mais do que isso. E uma carteira muito bem diversificada, ela também pauta na renda fixa. E um dado muito importante e interessante para vocês entenderem aqui. A renda fixa, historicamente, pagou muito mais do que a renda variável. Isso dentro do nosso país. Mas por que esse dado existe? Por que a renda fixa pagou tanto em nosso país? Simplesmente pelo fato de nosso país sempre estar com juros muito altos, ou seja, a nossa taxa de juros ela sempre está elevada. Então, historicamente, a renda fixa ela pagou muito mais do que a renda variável. E tudo isso se pauta em escolhas de bons ativos. Então, quando você fala em renda fixa, geralmente o que vem à sua cabeça é Tesouro Direto, CDBs, esses títulos que são comuns aí no dia a dia do investidor brasileiro. Mas eu garanto para você que esses títulos são de longe os títulos que podem render muito dinheiro no teu bolso ou até mesmo que teu patrimônio ele possa crescer de uma forma exponencial. E eu falei agora um tempo atrás sobre a questão do CRI e do CRA. Eu vou deixar um vídeo aqui que fala sobre CRI e CRA, que eu deixei muito bem especificado o que é um CRI e o que é um CRA, para você que está começando a investir agora. E é muito interessante que o mercado financeiro é cheio dessas letrinhas, CRI, CRA, debentures, LCI e LCA, né? Então é uma sopa de letrinhas aí que é muito grande e que de alguma forma deixa o investidor confuso e até mesmo chateado porque ele não consegue compreender. Mas hoje nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente, vou te explicar, vou destrinchar para você o que é LCI e LCA. É uma classe de investimento muito interessante e que você, se você não está investindo hoje na renda fixa, você está perdendo dinheiro. Mas o que são LCI? LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Essa sopa de letrinhas, elas geralmente confundem muito a cabeça do investidor, mas é de uma forma muito simples, eu vou trazer ela aqui para que você possa compreender. Então, quando você vai num banco, geralmente você vai solicitar um empréstimo no banco, o que você chega? Chega para o teu gerente e fala, olha, eu quero um empréstimo aqui para comprar minha casa. Então, geralmente, quando o banco ele te fornece esse empréstimo para você comprar a tua casa ou fazer o financiamento, a grande maioria dos casos, esse dinheiro não é especificamente do banco. Esse dinheiro é de investidores que compraram esses investimentos, ou seja, que aplicaram em letras de crédito imobiliário, ou seja, nas LCIs. Então, pode ser dinheiro de vários investidores que aplicaram ali seus 1.000, 3, 4 mil reais, ou de um investidor lá, um parrudo, né? Aquele cara que tem muito dinheiro e compra lá 1 milhão lá em LCI, 2 milhões, enfim. Ele compra aqueles investimentos para diversificar o patrimônio dele. Então, sempre que você pensar em LCI, você sempre lembra que é uma letra de crédito imobiliário, onde investidores eles disponibilizam esse dinheiro para que pessoas como você consigam comprar sua casa própria. E isso, na verdade, é uma grande vantagem, porque o governo ele incentiva muito o setor imobiliário, tanto como o setor de agronegócio. Porque esses investimentos, eu não sei se você sabe, a grande diferença dele é que esses investimentos eles são isentos de imposto de renda. É isso mesmo, isentos de imposto de renda. Eu fico imaginando, quando você coloca dinheiro no CDB, você tem aquela tabela regressiva. A gente já falou um pouco sobre a tabela regressiva aqui, que a tabela regressiva nada mais é do que nos 6 primeiros meses do teu investimento, investindo em CDBs ou no Tesouro Direto, você tem uma alíquota ali do imposto de renda de 22,50%. Nos 6 primeiros meses. A partir dos 6 meses em diante, até um ano, você paga 20% do que excede o teu investimento, ou seja, da tua rentabilidade. Presta atenção, esse imposto de renda não é sobre o teu investimento, é sobre a tua rentabilidade. Então, assim, se você coloca o dinheiro lá no CDB de um banco, o que ele exceder de juros, o governo ele vai tirar a porcentagem dele ali de uma forma muito sucinta, ou seja, ele desconta na fonte. Então, de um ano até 2 anos, esse desconto ele passa de 17,50%. E mais de 2 anos ele vai a 15%. Nossa, Alessandra, mas 15% de R$1.000 é muito pouco, num período de um ano, de 2 anos, enfim, pode ser de fato um pouco, mas ele já come tua rentabilidade ali de uma forma muito clara. Se você coloca R$1.000 num CDB de um banco e ele vai te render em média 1% ao mês, que é algo que é possível de acontecer, se você resgatar
ele em até um ano, ele vai te render ali, digamos que R$100, a média aí, só desse imposto que excede a alíquota, que seria 20%, desses R$100, R$20 vai ficar para o governo. Então você vai ter uma rentabilidade de R$80. Então, se você parar para pensar, no curto prazo, ou até mesmo no investimento pouco, de fato é um resultado ali que ele tira pouco do teu valor ali, né? Mas se você colocar num dinheiro, digamos que num valor muito maior do que R$1.000, você vai perceber que aquele dinheiro ele vai ter um desconto no IR muito grande e você vai ver aquela tua rentabilidade ser destruída por conta desses investimentos. Não que eu esteja falando que o CDB seja um investimento ruim ou o Tesouro Direto, de forma alguma. Só estou dizendo que você tem que se atentar ao imposto de renda, ou seja, a alíquota regressiva do imposto de renda. E nas LCIs, LCAs, elas não têm esse imposto de renda. Beleza, Alessandro, eu entendi que o LCI ele não tem imposto de renda, ele vai me dar uma rentabilidade melhor. Mas, cara, eu já encontrei LCIs e LCAs ali que rende 90% do CDI e eu tenho um CDB aqui que ele me rende 100% do CDI. Tecnicamente ele está rendendo muito mais. Eu não vou colocar meu dinheiro lá dentro para me perder rentabilidade ou não conseguir ter um lucro melhor. Aí é que você se engana, que você está esquecendo uma parte muito importante na qual eu falei agora, que é a isenção do imposto de renda. Quando você tem essa isenção do imposto de renda, esses 90% do CDI, eles se tornam até melhores do que os 100% do CDI. E mesmo assim, se você está investindo num CDB com 100% do CDI, você está perdendo também dinheiro, porque existem CDBs com uma rentabilidade ainda melhor do que 100% do CDI, né? 100% ali para você colocar uma reserva de emergência, onde você não busca uma rentabilidade, mas se você está aplicando para crescer teu patrimônio, esse investimento não faz nenhum sentido você ter ele na sua carteira, tá? O que vale na hora do investimento é você analisar dados, números. Se você falar que tem problema com números, acostume-se, porque os números eles são fundamentais nos seus investimentos e são eles que fazem com que você tenha uma rentabilidade digamos que grande dentro dos teus investimentos, tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui de um CDB rendendo 100% do CDI em 365 dias, investindo um valor de R$5.000. Ele renderia, ao final desse um ano, R$5.538, menos 17,50%, que é a tabela do imposto de renda, a tabela regressiva de um ano até um ano. Com esse desconto, ele teria um desconto de R$108 no teu rendimento, ou seja, nesses R$538, que no líquido, ou seja, o que vai para tua conta, o que fica com você, ficaria R$5.430, ok? Então você vê que teve esse desconto aí no CDB, basicamente olhando a tabela do imposto de renda. Mas se você coloca numa LCI rendendo 90% do CDI, no prazo de um ano, você investir nos mesmos valores de R$5.000, você vai ter uma rentabilidade de R$5.484 livre do imposto de renda, ou seja, esse dinheiro vai cair na tua conta sem nenhum tipo de desconto. Ou seja, você tem uma diferença aí variável de 1,1% no valor do teu investimento, ou seja, você perderia ali R$54. Então você percebe que lá atrás, quando eu falei sobre a questão dos R$1.000, você tinha uma perda, um deságio aí de R$20 pautado daqueles teus R$100 que investiu. Aqui você começa a ver que esse valor ele começa a crescer, ele começa gradativamente a te dar uma perca maior nos teus rendimentos, tá? Agora você está me perguntando, mas Alessandro, mas é LCA? LCA segue o mesmo processo do LCI, ou seja, é um investimento no setor de agronegócio, do agronegócio em si. Então, o governo ele incentiva muito esses dois setores. Primeiro, porque ele quer incentivar muito que você compre sua casa própria. E dois, ele quer incentivar sempre que os fazendeiros, as pessoas do agronegócio, das empresas voltadas ao agronegócio, tenham sempre crédito livre ali para eles investirem com a isenção do imposto de renda para que eles possam crescer. E nós sabemos que o agronegócio ele é o motor do nosso país, então o agronegócio ele literalmente leva o Brasil ali com a parte de exportação. Nós somos um país de commodity, nós exportamos bastante, então se você tiver dúvida, basta você pesquisar aí que você vai entender como o agronegócio é tão importante para a nossa economia, tá? Vamos aqui para a parte na análise, porque eu gosto de ver isso aqui na prática, né? Porque só ficar falando aqui para vocês não vai fazer muito sentido. Entrando aqui na tela do meu computador, você fazendo login na sua corretora, lembrando que esses títulos LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, eles sempre estão, digamos que, tem várias ofertas nas plataformas. Então eu sugiro que você não pegue só exclusivamente uma única plataforma. Tente olhar em pelo menos umas 3 plataformas para você ver o quão de rendimento, ou seja, o quão de juros eles estão pagando aí. Investimentos como ações e fundos imobiliários, eles sempre vão estar da mesma forma. O que está numa plataforma, ele vai estar basicamente em outra plataforma. Então, assim, não faz muito sentido quando você for investir nessa classe de ativos, ou seja, na renda variável, você buscar diversificar dentro de uma plataforma diferente, buscar algum tipo de, digamos que como agora a gente está fazendo agora, uma vantagem específica, ou seja, uma corretora oferece valores diferentes, porque esses títulos, eles basicamente, eles são a mesma coisa, diferente da plataforma. Isso pautando na renda variável, tá? Em
ações e fundos imobiliários, tá? Então aqui na parte de investimento, nós vamos aqui em renda fixa. Vamos fazer um filtro aqui pelo tipo de investimento. Eu vou tirar aqui o CDB, vou tirar a LC, vou deixar só LCI e LCA, tá? Então se você olhar aqui na plataforma, olha aqui como ele tá dando. Ele tá dando essa LCI aqui com 651 dias, né? Com uma rentabilidade de 11,79%, né? Então você consegue ver. E é uma coisa que eu sempre falo para você prestar atenção. As LCIs, elas são títulos que você só consegue resgatar no final do vencimento. Então você tem que prestar muita atenção em qual o período que você está deixando esse teu investimento aqui. Eu, Alessandro, geralmente não invisto em LCIs com um prazo muito longo. Eu sempre busco ali 1 ano, 6 meses. É o que vai fazer, digamos que a diferença para mim em algum projeto de curto prazo que eu tenho ali para uma viagem, comprar um carro, enfim, fazer alguma coisa em específica, tá? Olha essa LCI aqui, com vencimento em pouco mais de 1 ano, né? Ela tá pagando aqui 11,72%. E isso eu tô dizendo para você que é sem imposto de renda, tá? Então, esses investimentos eles estão isentos ali da classe do imposto de renda. E você pode olhar também que tem LCIs também, que elas estão basicamente atreladas ao IPCA, ou seja, eu tô com medo, Alessandro, de alguma forma a inflação que subir muito, o governo está com gastos descontrolados, independente do governo, seja do A ou do B, e está com gasto descontrolado, eu quero investir num LCI aí atrelado ao IPCA. Também aqui tem, na verdade, tem aqui, se você olhar, o IPCA mais 3,95%, IPCA mais 3,85%. Então, assim, são investimentos aí que, se você olhar o IPCA aqui, essa do IPCA tá 733 dias. Então, basicamente, você precisa fazer uma conta aí para ver se faz sentido para você investir nessa classe de ativos. Ou seja, 2 anos aqui, né? Não é um período tão longo, mas eu geralmente, como eu falei, né? Eu pego investimentos ali na casa de 2 anos, na casa de 1 ano, 6 meses, porque digamos que é o ideal. Eu não gosto muito de deixar esse tipo de investimentos de uma forma tão longa, onde eu não consiga fazer um tipo de resgate. E se você ver aqui, essas LCIs aqui, nesse momento, elas estão pagando. Tem uma LCI que está pagando 9%, mas se você dar uma pesquisada melhor, você vai entender. Olha, são mais de 4 anos aqui, se você olhar aqui nessa LCI aqui, que está pagando 11,23%. Então, essa análise basicamente depende de você. Você precisa entender sobre essa questão do LCI. E lembrando que as LCIs, elas são isentas do imposto de renda. Você deve se perguntar agora, mas Alessandro, e se eu estou investindo nessa LCI agora para uma pessoa comprar um imóvel, e se essa pessoa ela não conseguir pagar o imóvel? Porque eu já conheço pessoas que não conseguiram pagar o imóvel, eu vou perder minha rentabilidade, eu vou perder meu investimento? Não, você não vai perder sua rentabilidade e não vai perder seu rendimento, porque essa transação ela é intermediada pelo banco. O banco intermedia essa transação, ou seja, quando você investe nessa classe de ativos, o banco ele toma todo o risco, porque ele fica responsável por toda a análise de crédito, pelo perfil do cliente. Se o cliente deixa de pagar, o banco ele vai honrar, ele vai cumprir com o que acordou com você, ou seja, ele vai te pagar a tua rentabilidade e vai te devolver o teu investimento ao final do período. Então é muito importante você entender que o banco ele é responsável 100% por essa transação, ele é um intermediador. Então o que você tem que se preocupar basicamente é com a questão da instituição financeira, que pode quebrar, alguma coisa parecida. Aí você fala, mas tem instituição financeira, mas aí entra um outro ponto que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo ele garante um seguro de até 250 mil por instituição e CPF. Ou seja, resumindo, você pode ter 250 mil investido num banco A, onde se esse banco A ele ter algum tipo de problema, ele quebrar, ter um default, o fundo garantidor de crédito ele vai te devolver esse teu dinheiro de uma forma muito tranquila se você tem até 250 mil investido. Passou disso e nessa instituição financeira ele só vai te dar esses 250 mil. O restante que exceder ele não vai te dar porque o fundo só garante 250 mil por instituição. Mas se você tem 250 mil em 4 instituições, ou seja, até R$1 milhão por CPF em 4 instituições, o Fundo Garantidor de Crédito ainda também garante esse retorno se essas 4 instituições quebrarem. Então, é uma explicação muito simples que você precisa entender. Então, essa análise aí, ela fica basicamente pelo banco, você não tem risco nenhum, o teu risco basicamente é analisar instituições financeiras para onde você vai aplicar o teu dinheiro na hora de investir, tá? Se você compreendeu, você conseguiu entender de fato o que são as LCIs, são os investimentos muito bons, eles não têm imposto de renda, são valores que basicamente eles vão cair na tua conta ao final do período que você acordou, que você contratou sem o imposto de renda. E com certeza é algo que você precisa analisar, fazer uma análise muito bem aprimorada antes de investir.
faz conta, entende de fato se faz sentido para você, entende teus objetivos. Como eu falei, eu sempre compro LCIs e LCAs baseados no meu propósito de investimento, seja para algo a curto prazo, algo a médio prazo ou a longo prazo. Longo prazo eu sempre costumo usar ações e fundo imobiliário. Eu coloco sempre uma parte do meu patrimônio dentro de aplicações que sejam atreladas à inflação, porque é muito importante, ou seja, a diversificação. É muito importante você entender isso, porque a diversificação é que vai fazer você ter tranquilidade e dormir quando chegar o momento de tribulação. Lembra-se sempre que o Brasil ele sempre tem uma taxa alta de juros. Então são poucos momentos onde nós temos uma taxa baixa de juros. Então cabe a você, investidor, entender de fato que em momentos específicos você precisa estar atrelado ali à renda fixa, que, como eu falei, ela costuma pagar muito mais historicamente aqui no Brasil do que a renda variável. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.